Senhoras e senhores, estamos de volta. Chuva de vídeos essa semana, hein? Porque muitas coisas aconteceram no São Paulo, mas nós estamos aqui nesse sábado. Tem um jogo importantíssimo do São Paulo na Copa do Campeonato Brasileiro. Fluminense e São Paulo no Maracanã. Com tudo que aconteceu no São Paulo ao longo da semana, todas as coisas, o São Paulo entra em campo agora já sem Roger Machado no comando e ainda não com Dorival Júnior. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro e de vocês para falar sobre esse jogo, que é um jogo que é uma disputa da taça terceiro lugar, como eu estou chamando, mas é um jogo importante para deixar o São Paulo, vamos dizer assim, numa situação não ruim para a chegada do Dorival, que não vai treinar o time hoje. Muito bem, Arnaldo. É um jogo difícil, muito difícil contra o Fluminense, que também vive momentos de crise, mas o técnico não caiu. Está lá ainda, está pendurado pela Libertadores, tem que ganhar os 2 jogos e tal. Mas o São Paulo chega lá ainda sem Dorival, mas já sem Roger Machado. Exatamente, né? Já sem Roger Machado e completamente remendado, né? Com um técnico interino com muitos desfalques, muitos desfalques. O que faz o torcedor de São Paulo passar um certo desespero, lembrando do último jogo de Fluminense e São Paulo no Maracanã, contra o São Paulo muito desfalcado, com o Crespo tomou de 6-0 no Brasileiro do ano passado, né? Zubeldia não teve piedade daquela vez. Desta vez, o São Paulo não está muito melhor, não em termos de escalação, opções e tudo mais. E no banco tem, pela 45ª vez, Milton Cruz como técnico. Partida número 45 do Milton Cruz. O Milton Cruz é aquele eterno auxiliar fixo e vai ficando. Ele rapidamente compõe com um técnico que chega, pode ser argentino, uruguaio, brasileiro, ele consegue se entrosar. E dessa vez, na verdade, só tinha ele, né? Só ele em condição, com o poder de assinar a súmula de jogo e tal, para treinar o time. Desta vez, fazia muito tempo que ele não era técnico. Curiosamente, Tironi, a vez anterior que ele comandou o time foi na chegada do Zubeldia ao São Paulo, né? O Zubeldia chegou, o São Paulo jogava contra o Atlético Goianiense em Goiânia, não deu tempo do Zubeldia chegar para o jogo. Foi mais ou menos como está acontecendo agora com o Dorival. E o Milton Cruz dirigiu o time naquele jogo. O São Paulo ganhou o jogo e depois, embora tenha colocado o sistema dele, que ele adora, o 3 zagueiros, o Milton Cruz na época, o Zubeldia no início adotou um pouco, mas logo colocou suas próprias características no time. Foi aquela última vez. Ao lado do Milton tem o James Freitas. Esse ninguém conhece. Até porque ele veio com a comissão do Roger Machado e ficou no São Paulo. É o único que ficou, e ele é um auxiliar de campo também. Então, vocês vão ver um Milton Cruz, vocês conhecem o rosto, a cara, claro. Mas vocês vão ver um rosto ao lado dele toda hora, trocando ideias, tal, que é o James Freitas, auxiliar que veio com o Roger Machado. Muito bem. Bom, a gente vai falar do time aqui, porque tem desfalque à beça, tentar montar um time que vai encarar o Fluminense, mas... Deixa eu só te dar uma informação, desculpa, animadora. O desempenho, o retrospecto, o aproveitamento do Milton Cruz é bom. São 24 vitórias, 7 empates e 13 derrotas como auxiliar técnico do São Paulo. Lembrando que o melhor período foi aquele que Milton, ao lado de Rojas... levou o São Paulo... Levaram o São Paulo à Libertadores. Esses jogos não contam no currículo dele, porque o técnico da súmula era o Rojas. Era o Rojas, exatamente. Mas era ele mais que, com o Rogério Ceni, montava o time do São Paulo. São Paulo chegou a terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, né? 2003. 2003, fez uma campanha excelente. São Paulo, com um time mesmo sem técnico. Exatamente. Time forte fisicamente, forte defensivamente, tomava pouco gol, enfim. Faz tempo.
Bom, a gente vai falar do time aqui, tentar montar um time, falar do Fluminense também, mas quero deixar um recado para vocês, porque é o seguinte, hein? Gol Case na área, meus amigos. Copa do Mundo chegando, tem artigos de Copa que a gente vai mostrar nas próximas lives, mas você pode usar, como sempre, o cupom Arnaldo e Tironi. Compras a partir de R$ 99,90, pimba. Já manda bala no cupom. Aí é o seguinte, meu, tem desconto em dobro em todo o site e estamos dando 15% de desconto em alguns produtos. Tot Shopper por menos de R$215. Bolsa Fitness Puffer, aqui, menos de 280. Tote Moon, que não está aqui comigo, 215. Bolsa Voyage, que o Arnaldo tem uma parecida, para menos de 200. Taça térmica, é uma taça que tem é como se fosse uma taça de champanhe, mas tem o pezinho que você pode tirar. Menos de R$60, meu amigo. Então, você vai com tudo na Golcase, além dos produtos todos da Golcase, o copo Vibe, a garrafa Urban, a garrafa Fresh, olha aqui, até caiu. Garrafa Fresh, bacanuda aqui, ó, do tricolor. Tudo lá no site da Golcase e fique atento nesses produtos que eu falei para vocês, que tem desconto em dobro em todo o site e 15% de desconto nesses produtos abaixo, além do cupom Arnaldo e Tironi, que você aplica para compras a partir de R$ 99,90. Lá na Golcase, tudo do São Paulo, capinha de celular, tem muita coisa legal lá para você. Você está com o copo Life aí, não? Tá mutado. Desculpe. Tá, que eu tenho a vizinhança tem um momento dos passarinhos, das maritacas, eles estão na minha janela. Está tudo no carro, porque eu estou arrumando para Atibaia, onde lá assistirei Fluminense e São Paulo. A minha mochila da Golcase com todos os produtos está no carro já, então me precipitei. Mas na live pós-jogo eu estarei equipado. Golcase, então, hein? Vai lá, compre seus produtos na Golcase. Link na descrição, QR Code na tela para você. Golcase é nossa parceira, auxilia o canal Arnaldo e Tironi. Bom, vamos tentar montar um time do São Paulo, Arnaldo. Vamos lá. Primeiro Rafael. Eu faço questão de dar lista. Faz a lista de desfalques. Né? Você vai gostar. É brincadeira, né, cara? Vamos lá. A grande novidade é a baixa da dupla que nunca fica fora. Então, o São Paulo não vai ter nem Luciano e nem Caleri, né? Além de tudo o resto. Então, o Luciano saiu contra o Juventude com aquela fisgada na coxa, deu edema, não deu lesão, mas ele não vai jogar. E o Caleri está suspenso. Tomou o cartão amarelo naquele jogo com o Corinthians, o jogo da confusão lá. E aí eles se juntam ao Lucas, né, que fez a cirurgia, ao Alan Franco, ao Rafael Tolói, ao Pablo Maia, ao Marcos Antônio, né? Então, desses, talvez na terça... 7 desfalques. Exato. E quase todos titulares, né? Quase todos titulares. O São Paulo tem um retorno importante, mas que não é uma garantia que vai jogar como titular, que é o Lucas Ramon, lateral direito, estava machucado. Ele viajou. Também viajaram, e aí são novidades na relação, uma preferência do Milton Cruz, por exemplo. Dois garotos que não vinham sendo relacionados. O Hugo Leonardo, né, o volante que teve a cirurgia no joelho e tal, tinha perdido espaço para o Jorginho, mas foram os dois. Foi o Jorge e foi o Hugo. E essa é a grande novidade para mim na lista, é o Moreira, né, que não vinha sendo relacionado, e o Moreira foi também... mas são opções de banco, né? Para a gente tentar montar o time aí, eu acho que a dúvida, Tironi, é justamente o sistema, né? Eu soube que o Zubeldia, que conhece muito bem o Milton Cruz, está esperando um São Paulo com linha de 3 zagueiros. Mas é muito difícil montar 3 zagueiros com essas baixas que o São Paulo tem. Então, talvez o mais provável seja um time parecido com o do Roger, no sistema que o Fluminense joga também, no 4-3-3. Então, tem essas duas possibilidades. O 4-3-3... ou a gente pensar numa linha de 3 meio maluca aí,
com tantos de saldo, sem ter zagueiro destro mais uma vez. Bom, vamos pensar primeiro na linha de 3 meio maluca e depois a gente pensa na linha de 4. Tá? Tá. Rafael, a linha de 3... linha de 3 meio maluca, para mim, tinha que ser, sei lá, o Cedric de terceiro zagueiro ou o Negruti. Pois é. Então, isso está mais no nosso imaginário, né? Porque volta o Lucas Ramon, que pode ser um ala, e o Cedric poderia ser... Mas nunca foi testado o Cedric de terceiro zagueiro. Tá, então a outra opção seria o Cedric de lateral e o Negruti improvisado ali de terceiro zagueiro, que já jogou. E isso aconteceu uma vez com o Crespo, né? Lá em Fortaleza, o Negruti do lado direito da zaga poderia ser. Eu achei até que o Roger fosse fazer isso em algum momento, mas não, né? Ele preferiu, quando jogou com 3 zagueiros, botar os 3 canhotos. O Osório, que para mim é um desastre ficar com 3 zagueiros canhotos. Mas então, se isso for, poderia ser, né? Se for assim, quem seria o da sobra? O Dória? Dória, Dória, então aí seria Negruti, Dória e Sabino, vamos dizer assim. E aí, o Wendel ou o Enzo. Isso. O Wendel parece... O Enzo vive um mau momento, mas enfim. O Wendel ou o Enzo, ok. Bom, aí, Danielzinho, Bobadilha e acho que Cauli, acho que não dá para fugir disso aí. E aí, Arthur... E André Silva ou Tapia? André Silva e Tapia. Não, André Silva ou Tapia, né? Se André for Silva, nesse, tá. Isso, tem uma vaga só. Né? Isso. Aí tem a outra possibilidade, que é linha de 4, 3 no meio, 3 na frente, como joga o Fluminense. Aí eu acho que a gente tem algumas possibilidades, né? A linha de 4, as dúvidas nas laterais, né? Lucas Ramon ou Cedric, Enzo ou Wendel, e a dupla de zaga Dória, Torto e Sabino. Aí, no meio, aí eu tenho uma dúvida. Se ele for colocar 3 no meio, pode ser Danielzinho, Bobadilha, mais Luan, mais precavido. Danielzinho, Bobadilha e Cauli, mais ofensivo. E aí, nos 3 na frente, sobraria uma vaga a mais. Possivelmente para o Ferreirinha, mas eu não tolero a escalação do Ferreirinha nesse jogo. Acho difícil, sinceramente. Mas seria o 4-3-3, né? Arthur de um lado, Ferreirinha do outro, e André Silva ou Tapia de 9. Né? E uma dupla de ataque, sei lá. O Arthur também não tá, né? O Arthur tá. Ah, então tá. Tá. Sei lá, Arthur e André Silva. Que seja, Tapia e Arthur, sei lá, qualquer uma. E com o meio-campo, sei lá, com 4. Poderia ser também, mas daí Luan, Danielzinho, Bobadilha e Cauli. Então, aí eu daria também para fazer isso com o Cauli jogando a lá Roger como falso ponto, né? Como jogou pelo lado. Poderia também. Então tem, na verdade, assim, possibilidades táticas, mesmo com tantos desfalques, você até tem, né? Vamos ver se o Milton confunde o Zubeldia. O Fluminense joga sempre no 4-3-3. Alguns acham 4-2-4. Aquele time do Zuba, a gente sabe, o time do Zuba joga 4-2-4, né? E não muda, independentemente do adversário, o seu sistema tático. Então, vamos ver se nem por exemplo, a linha de 3 que o Milton gosta tanto, ideal para jogar contra 4-2-4. Né? Não é ideal. Mas vamos ver como é que... É uma grande incógnita, né? Talvez seja mais fácil a gente pensar em como o Dorival armaria o seu time do que propriamente como o Milton Cruz vai armar o time. E com carta branca, né? Porque ele não tinha nem o Rafinha para conversar, porque o Rafinha estava em Florianópolis com o Rui Costa contratando o Dorival. Pergunta. Será que o Dorival, que não estará lá nem nada, vai chegar só na segunda, influenciará nesta escalação? Eu sei que eles se falaram, evidentemente, né? O Milton é bem próximo do Dorival. Eles se falaram, né? Aliás, também se falaram. Acho que talvez não no mesmo call, mas se falaram Muricy e Dorival, Muricy e Milton. Né? Porque o Milton bebe muito nas ideias do Muricy. É um São Paulo mais old school, né? A turma mais velha, sub-70. Sub-70. E aí, para tentar
surpreender um técnico que sabe bastante de São Paulo, né? Que no último jogo meteu 6-0 no São Paulo, né? Meu feeling é que ele não vai com linha de 3 zagueiros. E vai com o Ferreirinha ou vai com qualquer outro? Eu vou na minha opção que ele vai com Cauli. Seria. Cauli, aí eu te perdoo. Cauli, Tapia e André. Sei lá. Ou sem Arthur. 4. Não. Desculpa. Arthur. Pode ser. Não. Arthur sim. Mais um atacante, Tapia, o André. E o Cauli nesse papel que a gente falou aí, meio um meia pelo lado. E o Luan entrando no meio para fazer. Eu acho. Estaria de bom tamanho. Esse jeito espelharia um pouco o Fluminense, embora o Cauli aí tivesse que fazer, às vezes, de ponta, ir atrás do lateral direito, do Samuel Xavier e tudo mais. Comentem aí, rapaziada, no chat e nos comentários, o que vocês acham que deve ser o time do São Paulo que enfrenta o Fluminense nesse sábado, Campeonato Brasileiro, disputa do terceiro lugar ali, os dois estão ali palmo a palmo, disputa a taça terceiro lugar, como eu estou dizendo. Bom, o Flusão, onde você não muda nada, mas tem crise, hein? O Fluminense não vive dias tranquilos, não, apesar da classificação na Copa do Brasil. Exato. A crise está focada na campanha ruim na Libertadores, que obriga o Fluminense a ganhar seus 2 jogos, inclusive do Bolívar por mais de um gol de diferença. Então, o Fluminense já joga na terça-feira pela Libertadores, assim como o São Paulo joga terça-feira pela Sul-Americana. Então, mas desta vez, a informação, o Zubeldia contra o Vitória no Brasileirão, fim de semana passado no Maracanã, optou por time misto. Quase perdeu, empatou no final para ter força máxima na Copa do Brasil contra o Operário. Deu certo na Copa do Brasil, deu errado no Brasileiro, mas dessa vez a informação é que ele vai com o time principal, mesmo tendo a Libertadores no meio da semana, sendo que ele tem agora uma série de jogos no Maracanã, então o Fluminense não está viajando, né? Então ele joga, vai para casa, volta para casa. E tem uma grande atração. A torcida não tem ido aos jogos, mas dessa vez tem promoção e a apresentação do Hulk. Então vai ter gente. Então vai ter gente e tal. Hulk que não joga, só joga depois da Copa. Hulk só joga depois da Copa. Quem não joga também, quem vem desfalcando o time, que é um jogador muito importante, é o Martinelli, que está machucado. E o Alisson. E o Alisson, né? Todo mundo pergunta se é o Dorival, o Alisson. O Alisson está suspenso, né? Então não é a possibilidade. Nem se. Porque tinha aquela coisa: se o Fluminense pagar uma multa X, ele pode escalar o Alisson, aquela coisa toda, mas o Alisson também não é possibilidade, poderia ser um substituto do Martinelli, né? Então, mas são só esses desfalques. O Lúcio Acosta já voltou, né? É o jogador mais perigoso do time. Aí me faz pensar se não seria um caso do São Paulo ter um primeiro volante mesmo, como o Luan, para cuidar dele. E aí ele joga com os abertos, Savarino e Canóbio. John Kennedy está em boa fase na frente. Muito boa. É um time que tem um padrão bem definido, né? E é um time que tem a cara do treinador, porque aquela coisa dos pontas que vão e voltam, tá? É um time que joga muito na questão física também. Quem apita, hein? Ele, o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro mais experiente do quadro. Ele não gosta, mas pelo menos não é. Eu não gosto, mas ele não faz o que fez o juiz de Caxias do Sul, né? Sim. O Rodrigo Pereira. Você entende essas coisas? Não dá, né? Vai pagar o jogo e tal. Pois é. É ele que é o árbitro para Flu e São Paulo, terceiro contra quarto lugar. Bom, e por fim, o São Paulo, esse jogo aí é meio que um jogo de passagem, né? Vamos dizer assim. Exato. Tá o Milton Cruz lá, porque o Dorival chega na segunda-feira, a negociação foi feita, foi difícil, mas foi resolvido logo. Dorival começa a trabalhar no São Paulo segunda-feira, terça-feira já comanda o time contra o Milionários, né? Que é, vamos dizer assim, a chance de título, vamos dizer que o São Paulo tem, eu acho até difícil diante da crise, mas é a chance que ele tem. E aí o trabalho dele começa. Ele deve assistir o jogo, quer dizer, claro, evidentemente ele vai assistir o jogo, mas não presencialmente, vai chegar, imagino, segunda-feira já para treinar. Né? Uma segunda intensa, né? A gente comentava na nossa live de apresentação do Dorival, digamos assim. Na segunda-feira, curiosamente, tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, pelo Ancelotti. Dorival, acho que esperava estar naquela posição. Quando saiu do São Paulo, foi para ir para a seleção.
E agora, na segunda em que a seleção é convocada, ele será reapresentado no São Paulo e dará o treino para a partida contra o Fluminense. Ele vem com 2 auxiliares e mais 2 integrantes do Scout, com contrato até o final do ano apenas, sem multa rescisória. E aí, a partir de terça, nós vamos entender se ele já entra botando o time a lá Dorival, né? Com mais gente no meio de campo, enfim, com a expectativa de alguns jogadores ganharem bem mais espaço com ele, jogadores que ele gosta muito, como o Pablo Maia e o Wendel, que foi até lateral esquerdo da seleção brasileira dele. Vamos ver como é que fica a partir de terça. É claro que são 2 missões, uma imediata. Aliás, são várias missões, mas uma mais imediata, que é classificar o time na Sul-Americana. Sim. Depois, a parada na Copa, né, sabendo que ainda temos, depois do Fluminense, Botafogo e Remo pelo Brasileiro, a parada na Copa, aí na parada da Copa, com a direção que estiver aí, montar o elenco para o restante da temporada, porque a partir de agosto a coisa vai pegar, o São Paulo já está fora da Copa do Brasil, e precisa estar na Sul-Americana, ao menos, e numa posição no brasileiro que lhe dê esperança de ir a Libertadores via brasileiro também. Acho que são esses desafios. Né? Então, só repassando, a coletiva de apresentação é segunda-feira, depois do treino. Exatamente. Não sei como é que a gente vai fazer. Né? Nós talvez... Mas será que ele vai competir com a coletiva do Ancelotti da escala? Não, a coletiva do Ancelotti, estrategicamente, ela é no final da tarde, né? A lista é 5 da tarde. Aí o Dorival deve ser apresentado na hora do almoço, etc. E tal. A gente ajeita para transmitir no G4 e faz uma live express pós-jogo. É isso aí. Onde você estará neste sábado, lá pelas 9 horas? Eu estarei em Atibaia com a minha cachorra pé quente, só eu. Eu vou ao refúgio, vou manter a barba. E às 21 horas, logo após o jogo, estarei aqui com vocês para a live pós-jogo. Chamem parentes e amigos. Vamos esperar qualquer resultado que não a derrota, pelo amor de Deus, no Maracanã. Qualquer outro resultado seria maravilhoso. Balões. Esperamos vocês. Tchau.